Fala pessoal do nosso canal, muito bem-vindo uma vez mais, eu sou o Danilo Dias e fico feliz de poder comunicar com você aí do outro lado. Ligo a câmera do celular para compartilhar com vocês o que vi da 11ª rodada da Série B. E confesso, se você ficar até o final você vai gostar do meu último comentário, que é o último jogo que eu vou analisar, mas daqui a pouco eu te conto qual é. Começo com o Vila Nova, que vem ter 3 vitórias seguidas, um time que vem mostrando que de fato confia e muito no seu treinador, que conhece os caminhos dessa Série B. Falar do Vila Nova é falar de Guto Ferreira. Desde que ele chegou após a primeira rodada, foram 10 jogos. E com ele à frente do comando, desses 10 jogos, foram 60% de vitória. 6 vitórias sob o seu comando, 3 empates e apenas uma derrota. E essa derrota, até tem um vídeo aí no nosso canal que eu fiz com a minha filha, foi justamente a derrota em que o Vila mais dependeu dele. E aí foi um momento que em uma tarde ruim dele, ele não conseguiu ajudar os seus comandados. Ou seja, os jogadores dependem muito da leitura tática, da leitura técnica, das substituições que o Guto vem a fazer. Foi assim contra o Londrina, por exemplo, foi assim contra o Operário, que eu estava trabalhando inclusive naquele jogo. O Vila Nova desce para o intervalo 1-1, sofrendo com o Igor na lateral esquerda, ali sofrendo com o Humberto, que estava ganhando os duelos aéreos, ganhando por baixo, na força física, na velocidade, e ele vai, troca o Igor, põe o William Formiga na altura, tira o William Maranhão do meio campo, põe o João Vieira, ganha profundidade no terreno, ganha um setor defensivo mais forte, abre o Marquinhos Gabriel e ali sai o passe pro gol do Rian, que fez o segundo gol do Vila. O Vila vence o Operário naquela altura, os dois estavam com 8 pontos, me lembro bem, brigando ali pela possibilidade de entrar no G6, de fato o Vila Nova vence e entra até no G2 naquela altura, chegando a 11 pontos na tabela de classificação. Então, o Vila traz ontem 3 substituições diante do Londrina, no jogo da 11ª rodada. O Guto Ferreira, no intervalo, com um jogador a mais, já mexe em 3 peças e uma delas faz o gol da vitória. O Guto tem o melhor ataque da Série B sem atacantes titulares. Como é que pode, né? Ele mesmo fez questão de citar na entrevista que o atacante que fez o gol é o 4º das suas opções. Então, André Luiz, que perdeu espaço com a outra comissão, perde espaço com o Guto, mas mesmo assim é a 4ª opção. E vem tendo que ser útil, né? Porque Guilherme Della Torre machucado, Rafa Silva machucado, Gustavo Puskás tá sendo titular, mas não tá conseguindo fazer gols. Vem o André Luiz e a substituição, o dedo do técnico na leitura assertiva fez com que o Vila Nova vencesse o Londrina e colecionasse 18 de 22 pontos contra times que estão lá embaixo. 3 contra o América Mineiro, 3 contra a Ponte Preta, 3 contra o Londrina, 3 contra o Operário, 3 contra o Atlético Goianiense. Esses 5 times aí que estão ali na prateleira de 12º para baixo e os outros 3 contra o Operário também, né? Que o Operário estava, mas agora deu um salto. Então são as 6 vitórias do time colorado sob o comando do Guto. Falo também do clássico pernambucano, onde eu vi um esporte soberano, onde eu vi um esporte dominante em todos os aspectos, uma festa lindíssima da torcida do esporte. Esporte, esporte, esporte! Foi bonito de se ver, bandeirão aberto, enfim, perdão. Uma tarde bem bonita lá na Ilha do Retiro, que afasta um pouco aquela semana ruim, né, em que eles foram eliminados dentro de casa por um freguês, né? O Fortaleza deita e rola quando o assunto é contra o esporte. Desde 2020 para cá foram 11 vitórias em cima do time pernambucano, contra 4, se eu não me engano, 5 vitórias do time do esporte. E o time do esporte tinha vencido lá na Arena Castelão por 2-1, mas não conseguiu fazer valer esse fator casa. A Ilha do Retiro sentiu aquele golpe, mas nada melhor do que 3 dias depois pegar o seu rival, um clássico dos clássicos, o Sport mandou, entre aspas, no jogo e mandou um recado para quem acreditava que ele e o Náutico duelariam ali na parte de cima, e estão duelando, 3 pontos separam um ao outro, mas mostrou que de fato o Leão da Ilha é muito forte quando o assunto é Série B. O treinador Márcio Goiano também é um treinador que me chama a atenção, aonde vários treinadores recusaram o Sport no início da temporada e mesmo assim o time está na liderança da Série B, bem a característica do seu treinador, venceu o time do Juventude fora sem tomar gols, vence o time do Náutico em casa sem tomar gols, então o time do Sport vem cumprindo e agora bateu o Náutico por 2-0 nesse clássico pernambucano. Falando em clássicos, vi um clássico em Santa Catarina também, onde o Criciúma foi lá e enfrentou uma presa fácil. O Avaí vem no recorte péssimo, né? Perdeu pro Vila Nova em Goiânia 2-0, perde pro Goiás em casa 2-0. Perde pro Criciúma também 2-1, então assim, tomando 6 gols nos últimos 3 jogos e só derrota, perde um clássico, 2 jogos como mandante, 2 derrotas, o Avaí já tá flertando e muito ali na zona de abaixamento. A sorte dele que os 3 times que estão atrás dele ali, tanto o América Mineiro, quanto a Ponte, quanto o Londrina, são times limitadíssimos nessa Série B. Vi também um clássico em Goiânia, onde eu defino o clássico em 2 nuances diferentes. Se alguém te perguntar, como foi o clássico lá em Goiânia? Para definir em 2 palavras, foi o seguinte: um Gustavo Coutinho que teve oportunidade e chance de fazer o gol e de decretar a vitória do Atlético Goianiense e que parou nas mãos do bom Thiago Rodrigues e também nas falhas deles próprios chutando para fora do alvo, fora da baliza.
E o Goiás, que sai vencendo, bota uma pressão maior em cima do Atlético, que vinha de derrota diante do São Bernardo dentro de casa. E aí, em vez de aproveitar dessa pressão, dessa instabilidade, segurar a bola, ganhar progressão, colocar um jogador mais rápido para ganhar essa profundidade, não, Daniel Paulista, tira Lucas Lima, põe mais um zagueiro, Luiz Felipe, no jogo. E foi aí onde aconteceu um erro defensivo, porque o Ramon teve que descair um pouco pelo setor esquerdo, foi chutar a bola para frente, não como manda o mandamento, né, do futebol, aquele corredor, o passe de esquerda pro corredor, ele vira o corpo para bater direito para dentro do campo. E aí o Giovani foi muito esperto, deixa a bola bater nele, vai para dentro da área, pênalti, 1-1, jogo, um clássico que se fez sentir um empate, mas poderia perfeitamente cair uma vitória pro Goiás ou pro Atlético, que para mim também se assentaria bem. São Bernardo era o ex-líder, né, digamos assim, da competição, foi o time que mais rodadas ficou na liderança, foram 3 consecutivas, rodada 8, 9 e 10 na liderança, então assim, dos 21 pontos que o São Bernardo tem até agora, 13 deles foram fora de casa, demonstra uma certa dificuldade quando o assunto é jogar no ABC Paulista. Lá ele tem vitória contra a Ponte, vitória contra o Goiás apenas, e 2 empates, empatou contra o Grêmio Novo Horizontino e também contra ele tem um empate lá contra o Operário, se eu não me engano, foi exatamente isso. E aí, é um time que busca mais os seus pontos fora de casa, enfrentou um time do Anderson Moreira que vem caladinho, mas nunca deixando se distanciar do G6, então a gente tem que observar isso. Ele de fato não entrou no G6 em muitas rodadas, mas ele tá sempre flertando ali perto. E quando você tá sempre mantendo sob o seu radar, um escorregão você entra. Então assim, é um time que também eu não tiraria os olhos dele. Na próxima rodada enfrenta o Goiás aqui em Goiânia, um jogo complicado, um jogo grande, né, dessa Série B, enfrentou o ex-líder, agora enfrenta um time que está à sua frente só em termos de saldo de gols, mas com os mesmos números pontuais. Esse Grêmio Novo Horizontino aí tem alguma palavra a dizer e nós vamos ver na próxima rodada. Vi também lá em Cuiabá um jogo em que em 34 minutos e aos 36 foi decidido, então nem precisei ver a segunda parte, digamos assim, mas eu acompanhei grande parte ali do segundo tempo para ver se esse CRB iria engatar a quinta vitória. Não conseguiu de fato engatar a quinta vitória, enfrentou o pior ataque o time do Cuiabá tem o pior ataque da competição ao lado do América Mineiro agora, com 6 gols marcados. É um time que faz pouquíssimos gols, mas fez gols ao 34, ao 36 e pronto. Definiu o jogo, interrompendo a sequência progressiva e produtiva do time do Eduardo Barroca, que agora meio que não estacionou, né, mas deu um salto assim de 4 vitórias, tinha 2 pontos, foi para 14 com essas 4 vitórias, mas está ali na metade da tabela, vê o G6 a 3 pontos, ainda não é tão distante assim, mas o CRB interrompe aí uma sequência, o Cuiabá interrompe uma sequência do CRB interessante. Fortaleza perdeu para o Atlético na rodada, né, fez o inverso do Sport, bateu o Sport fora pela Copa do Nordeste, foi lá no São João del Rei, perdeu por 1-0, ficou estacionado ali com 18 pontos, 4 pontos agora do G2, Thiago Carpini até balança assim na insatisfação do torcedor. O Fortaleza tem um jogo difícil agora lá nos aflitos contra o Náutico, é um jogo interessante da 12ª rodada também ao lado do Goiás e Grêmio Novo Horizontino. Vamos ver como ele vai se sair lá no estádio dos aflitos. Vi outro jogo também, Juventude e América Mineiro na abertura da rodada. Cada vez mais o América me convence que não é um flerte. O flerte foi o ano passado, em que chegou o Valentim, conseguiu tirar o time desse flerte. O flerte é mais aquele namoro, você me olha, eu te olho, a gente troca uns olhares, mas de fato o América Mineiro esse ano não quer trocar olhares, ele quer realmente ficar ali naquela zona. Uma pontuação péssima de 33 pontos, tem apenas 3 pontos conseguidos, muito abaixo de uma produção do que se espera de um time que já disputou tantas vezes Série A, de um time que tem camisa e tradição nessa Série B. O América Mineiro em 11 rodadas tem 8 derrotas, é muito, é mais de 80% dos pontos deixados e 3 empates, empatou com o Sport em casa, ele empatou fora com o São Bernardo e o outro empate dele, ai Jesus, e o outro empate dele não me recordo agora, mas são pouquíssimos, né? O time do América pra mim esse ano não tá flertando, não me recordo contra quem ele pega na 12ª rodada, mas se continuar desse jeito é onde a bola bate e não entra, é onde o cara chuta e cruza e a bola entra dentro do gol, aí você começa a jogar mensagem negativa, tá tudo errado, tudo os caras fazem, dá certo, o salário não sei como é que tá, deve estar numa crise financeira e política por lá. Tá uma situação horrível o América Mineiro, e aí você chega para treinar, chega desacreditado, chega desanimado, o grupo de trabalho dentro do ambiente fica ruim, enfim, trabalhar com derrotas no vestiário, ainda mais sequenciais como são, é muito complicado. Para concluir o meu vídeo também, falei que no último jogo iria ter uma novidade, que queria que você ficasse até o final, é sobre o Moser lá no Ceará. Moser que perde pro Operário dentro da Arena Castelão, mais uma derrota, né? Tinha perdido pro Atlético Goianiense com um jogador a mais, grande parte do jogo, e não conseguiu
conseguiu fazer gols, agora perde pro Operário por 2-1 e a paciência do torcedor do Vozão e a paciência dos diretores foi por água abaixo. Ele até vence o Fortaleza no clássico de virada 2-1 nessa Série B, ele até vence também pela Copa do Nordeste, mas assim, vencer clássicos não foi o suficiente para o Moser. Moser, que nos 2 últimos anos entregou acesso, né? Entregou para o Mirassol em 24, entregou para o Coritiba em 25 com a melhor defesa, acreditando que lá no Ceará iria ter esse jogo mais pragmático, fazer um gol e segurar, mas só que lá a pressão é maior, lá o torcedor quer que o Vozão jogue a bola mesmo de fato, seja um time produtivo, progressivo dentro de campo, seja um time propositivo de fato, só que o sistema Moser parece que não se encaixou com o que o torcedor do Ceará quer e também muito menos com os diretores. Ele deixa o Vozão estacionado ali na segunda prateleira de tabela, o time que já teve dentro do G6, né? No início dessa Série B, ele figurou ali entre os 6 melhores, até pontuei que eu não tiraria o Ceará do Moser, ainda falei assim, eu não tiraria o Ceará do Moser, que tem 2 acessos, conhece o caminho, vem no recorte bom nesses 2 últimos anos, dessa possibilidade G2, G6, G6, G2 ali, mas de fato o time dele não vem performando bem, tem algumas peças interessantes, mas não consegue dar liga e assim vai deixando pontos pelo caminho aí que podem ser preciosos lá na frente, mas o Moser agora está desempregado, existe rumores aqui em Goiânia que o Eduardo Souza, se não ganhar, lembrei, se o Eduardo Souza não ganhar do América Mineiro lá em Minas Gerais, ele pode deixar o comando, é um jogo em que o América desesperado vai enfrentar outro time que também nos últimos 2 jogos em casa somou 1 ponto contra o Goiás, então assim, vai ser um jogo de, quem perder cai, digamos assim, Roger não sei se terá paciência de ficar lá muito tempo, se perder pro Atlético, e o Eduardo Souza também sabe que se enfrentar o último colocado e não ganhar, o Adson Batista, o presidente, não vai ter paciência, ainda mais visto que o Moser tá no mercado, mesmo o Moser não tendo tido uma passagem vitoriosa, uma passagem produtiva aqui no Atlético, nunca se sabe, quem sabe uma nova conversa, um novo flerte ali, possa surgir alguns contatos aí. Isso é uma especulação minha, da minha parte mesmo, porque é um treinador que está disponível, um treinador que nos 2 últimos anos entregou acesso, e o Atlético Goianiense está aí sofrendo ainda com a instabilidade do seu time, de não dar liga, e também do seu treinador, de não convencer de fato o presidente, e muito menos os torcedores. Fechou? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi o que eu vi dessa Série B na 11ª rodada, que me chamou mais atenção, então quis aqui compartilhar com vocês. O G6 do Brasileirão nada mudou, mantém esporte, só mudou as posições, né? Começou com São Bernardo e Náutico na primeira e segunda posição, agora tem Sport, Vila Nova, São Bernardo, Náutico, Fortaleza e Goiás dentro do G6, mas manteve os mesmos 6 primeiros colocados da 10ª rodada e agora na 11ª, fechou? Mas o Goiás já vê times aproximando, Juventude e Criciúma já estão ali flertando e vendo o Goiás assim, ó, bem próximo do seu radar. Fiquem com Deus, um forte abraço, um início de mês abençoado para vocês e fico muito contente de estar aqui no nosso canal compartilhando esse material com vocês. Tchau!